violenta em Araçatuba, no interior de São Paulo. Bandidos provocaram um caos na cidade, explodindo agências bancárias. Em duas delas, os caixas eletrônicos foram explodidos. 3 pessoas morreram, outras ficaram feridas durante esse ataque orquestrado na cidade. Um jovem que foi atingido por um tiro teve a perna amputada. Outras 3 pessoas também ficaram feridas. Algumas delas deram entrada em um pronto-socorro municipal. Os bandidos, ao fugirem, deixaram explosivos em pelo menos 14 pontos da cidade. As autoridades seguem em busca desses autores dessas explosões e o crime vem sendo investigado pelo Departamento de Investigação Criminal de Araçatuba, com apoio da 5ª Delegacia de Polícia sobre furtos e roubos a bancos. Agora a gente fala sobre os Estados Unidos. O furacão Ida perdeu força por lá após um total desastre no estado da Louisiana, um dos mais atingidos pela passagem desse furacão, que ficou ali nos arredores daqueles estados próximos do Golfo do México. Queda de árvores, fortes ventos de mais de 240 km por hora e uma enorme destruição, destelhamento, tetos que voaram pelos ares, entre outros problemas, como a queda de energia, algo só visto em furacões como o do Katrina, que também atingiu o estado da Louisiana anteriormente. O presidente dos Estados Unidos declarou o estado de desastre na Louisiana, mais atingido pela passagem do furacão Ida, que após chegar no patamar 4 da escala de 1 a 5, foi rebaixado para a categoria 1 e depois para uma tempestade. A temporada de furacões começou bem violenta lá no hemisfério norte. Esse já é o segundo em menos de uma semana a passar pelos Estados Unidos. Nós tivemos também o furacão Grace, que passou pelo Caribe, atingiu Haiti, chegando a fazer um estrago bem grande no México, no estado autônomo de Veracruz. A gente fala agora do tempo aqui no Brasil. Tem virada de tempo e tem chuva em estados aqui do Sudeste nos próximos dias. Pelo menos nos 3 próximos dias deve chover aqui em Minas. Em São Paulo já estava chovendo, aqui em Minas reforça essa chuva, e também no Espírito Santo e sul da Bahia. Nas proximidades aqui do leste de Minas tem previsão de chuva também, Em Belo Horizonte o tempo ainda se mantém parcialmente nublado, mas também podem cair pancadas de chuva por lá. Aqui em Governador Valadares a previsão é de chuva para amanhã, quarta-feira e depois de amanhã. A gente sabe, pode vir uma chuva aí rápida e depois a chuva cessar também, mas a previsão é de tempo instável nesses próximos 3 dias. As temperaturas por aqui chegam a 27 graus de máxima, enquanto que Belo Horizonte deve chegar a 24 graus nos próximos dias. O destaque internacional é a chegada dos Estados Unidos dos corpos de soldados mortos em ataques no Afeganistão. Ontem, terroristas planejavam um novo ataque por lá, que foi revidado pelos Estados Unidos. Um ataque que seria nas proximidades de Cabul, do aeroporto de Cabul, novamente foi revidado por drones. Conforme anunciou Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, iria caçar e punir esses responsáveis por esses atos terroristas. E assim ele tem feito. Porém, tem até amanhã para que cidadãos e forças de segurança ocidentais deixem o Afeganistão. Está tomado pelo poder pelo Talibã. Isso indica que o aeroporto de Cabul, Hamid Karzai, possa ser ocupado em breve também pelos talibãs. Esse grupo terrorista que orquestrou esses ataques seria multilateral, com membros de diversos outros grupos, mas que teria ataques mais violentos contra as forças ocidentais. Agora, notícias de Minas. O governador Romeu Zema concedeu uma entrevista exclusiva à TV Globo Minas na manhã desta segunda-feira.
Ele fez um balanço geral sobre o seu mandato, né, falando dos principais pontos da sua atuação à frente do governo, falando sobre o pagamento dos servidores, entre outros temas. Romeu Zema chegou a ser questionado sobre um repasse de 7,2 bilhões de reais aos municípios mineiros voltados para investimentos em saúde, que seria uma dívida do Estado com os municípios. Segundo o governador, o valor está parcelado e deve ser quitado até setembro do ano que vem. Ele deve apresentar, né, um plano ao Ministério Público sobre a quitação desta dívida. Romeu Zema também falou sobre a possibilidade de pagar em dia o 13º salário dos servidores, né? E foi questionado também, entre outros pontos, sobre o atraso da chegada de medicamentos e vacinas. Ele disse que mais de 80% da população mineira já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina e que a intenção é acelerar a vacinação aqui no estado diante da possibilidade da chegada da variante Delta, né, que já chegou, aliás, ao estado e tem feito mais de 102 casos confirmados e que seria de maior transmissibilidade, né, esta variante Delta que já está aqui no estado. Romeu Zema ainda não explicou como vai fazer para pagar o 13º salário em dia, mas, né, adiantou aí que a intenção é essa. Um outro ponto dessa entrevista foi sobre gastos públicos com dependências do governo, né? Romeu Zema estava em casa e disse que ele vem buscando economizar, evitando alguns gastos que para ele seriam supérfluos, né? Como, por exemplo, morar no próprio apartamento ao invés de uma residência oficial do governo, economia com transporte, como, por exemplo, o helicóptero, né, que transporta o governador, que ele teria dispensado, morando nas proximidades da cidade administrativa, entre outros pontos levantados por Romeu Zema. Agora, notícias aqui de Valadares. Um homem de 49 anos foi encontrado morto em uma escola municipal do bairro JK. Quando o socorro chegou ao local, acionado por servidores que chegaram para trabalhar nesta escola, o homem já estaria sem vida, pelo menos há algum tempo, segundo informações divulgadas pelo próprio Serviço de Atendimento de Emergência, né, o SAMU. Não havia sinais de violência no corpo. O SAMU identificou, né, que o corpo já estava lá há algum tempo. A esposa do homem foi chamada, identificou, né, como sendo seu marido e recolheu seus pertences pessoais, como de praxe, né? O fim de semana foi violento no trânsito do Vale do Aço. Um dos acidentes foi na BR-040, onde 2 veículos se chocaram, um deles capotou por mais de 5 metros. 5 pessoas ficaram feridas. Um dos veículos caiu numa ribanceira, né, onde capotou, e o outro ficou atravessado na pista. Por sorte, né, ninguém morreu nesse acidente violento, aí deixou 5 vítimas. Já no fim da tarde de hoje, um outro acidente, desta vez nas proximidades da cidade de Santana do Paraíso, no acesso do bairro Águas Claras. 2 veículos, um veículo, né, bateu em uma moto que vinham em direções contrárias, né? Os 2 ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro, segundo informações do portal Plox do Vale do Aço. Mais uma vez, um acidente violentíssimo, mas sem mortes, né? Pelo menos isso. O Video News fica por aqui. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Amanhã tem um retorno da CPI da pandemia. A gente traz o resumo para você com as informações da TV Senado. E amanhã a gente tem mais uma revista eletrônica. Eu aguardo vocês. Uma boa noite e até amanhã.